Os governadores poderiam dizer, não dirão, mas poderiam dizer que o bolsonarismo, ou que os Bolsonaro, estão sacrificando o povo pelo poder. Estão sacrificando o povo pela anistia de Jair Bolsonaro. Poderiam dizer. Esse discurso também serve, dentro da direita, a dissidência, algo que seria uma dissidência, que não haverá uma dissidência do bolsonarismo. O bolsonarismo só está pensando em Bolsonaro. Enquanto isso, o governo Lula, mesmo com todos os problemas, navega, e Lula será competitivo, especialmente competitivo também por causa disso aqui. Porque o bolsonarismo só pensa em si, e não nem um pouquinho na constituição de uma alternativa. Porque Bolsonaro não disputará a eleição 2026, está inelegível. Retomando, a verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos. Se colocaram nessa ratoeira, tá? Não digo que são ratos, quem diz é Carlos Bolsonaro. O que eu digo, analisando o cenário, é que os governadores bolsonaristas se colocaram nessa ratoeira. Alguém pode dizer, bem, eles teriam alternativa competitiva sem Jair Bolsonaro? Eles precisam do voto do eleitor de Jair Bolsonaro. Eles precisam ou precisariam do apoio de Jair Bolsonaro. A questão sendo, até que ponto devem esperar? Até que ponto devem esperar? Quando deverão tomar algum risco? À espera de um apoio que, como esperam, não virá. Retomando. A verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos e, digo eu, se colocaram nessa ratoeira. Estão submetidos a Jair Bolsonaro e a esse tipo de discurso. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Esse discurso aqui é muito petista, a construção é muito petista, de Carlos Bolsonaro. Também não é um discurso, já falei aqui, não é muito diferente do que o petismo faria. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não entregam mesmo, porque estão submetidos a Bolsonaro. Concordo com Carlos Bolsonaro, estão escorados em Jair Bolsonaro, encostados em Jair Bolsonaro. Não representam o coração do povo. Vejam, não representam o coração do povo. Quem representa o coração do povo é Jair Bolsonaro. Somente para esse discurso aqui, só Bolsonaro representa o coração do povo. Não entregam liderança, vocês. Nunca serão candidato desse movimento aqui, entendam isso. É como acreditar, sob outro registro, sob outra construção, é como acreditar que o PT poderia apoiar Geraldo Alckmin à presidência. É acreditar que o bolsonarismo vai apoiar Tarcísio de Freitas, ou qualquer outro desses Tarcísios aí. Não vai. Não vai. Ainda que Bolsonaro indique um de vocês. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Estão esperando a herança de Jair Bolsonaro. Isso é verdade. Por isso esse comportamento até aqui. Herança que não receberão. Porque não representam o coração do povo. A gente volta à questão da legitimidade. Bolsonaro representa o coração do povo. Se Bolsonaro não pode disputar a eleição não é legítima, porque a eleição não tem o coração do povo. Esse texto aqui, acredita, ele foi pensado, ele foi feito. Alguém produziu isso aqui. Isso foi debatido. E aí, eu repito aqui os desdobramentos. Não existe eleição legítima com Bolsonaro preso. Não existiria eleição legítima com Bolsonaro derrotado. Esse objetivo aqui é cambiante. Ele vai se transformando. Então, anistia Bolsonaro, Bolsonaro livre. Disputa a eleição. Tem que disputar a eleição. Se não disputar, não vale. Disputa a eleição. Perde a eleição, não vale. Só será legítima uma eleição de que Bolsonaro sai vencedor. Isso é o que está dito aqui o tempo todo, minha gente. Para a turma da pacificação. Certo?
Fechando. Isso é pueril, desumano e de uma falta de caráter indescritível. Não há como não sentir indignação diante desses sujeitos. Este é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar. Vou retomar aqui o que eu disse no começo do programa. O bolsonarismo exige submissão de qualquer agenda à anistia de Bolsonaro. O sujeito governar o seu estado por qual foi eleito, ter outras preocupações que não o futuro de Bolsonaro, isso é traição. Isso vai se agravar de agora em diante. Está dito e será cada vez mais dito doravante. Vou repetir aqui. Não é o que esses caras estão dizendo aqui, estão dizendo todos eles, inclusive Flávio Bolsonaro. Vou repetir aqui o que disse no programa do começo do programa. Flávio Bolsonaro, na sexta-feira, disse que o Brasil tem um trágico destino de os Estados Unidos não reconhecerem suas eleições caso Bolsonaro não a dispute. E depois vai dizer também, caso Bolsonaro disputasse, diria, pode apostar. Corremos o risco de os Estados Unidos não reconhecerem a eleição de quem quer que seja, se não for Bolsonaro. O que está dito? Não existirá eleição legítima, portanto, não haverá candidato legítimo sem Jair Bolsonaro concorrendo. Então, eu quero chegar aqui ao ponto da possível indicação. Existe uma pressão do tal Centrão. O Centrão também, em algum momento, imagino, perceberá que o movimento de Bolsonaro, o movimento padrão político da impossibilidade de disputar, de indicar alguém, que esse movimento não virá como se espera, porque não se trata de uma construção normal, não há política nisso aqui. O Centrão, em algum momento, talvez, terá de também fazer o cálculo da sua competitividade, se forem contra Lula, com algum outro nome, independentemente de Jair Bolsonaro, do aval explícito de Jair Bolsonaro. Aliás, talvez essas reações agora de todos eles, porque Flávio Bolsonaro disse aquilo na sexta, Carlos Bolsonaro publicou isso ontem, Eduardo Bolsonaro republicou isso, está circulando. Talvez eles reajam à percepção de que já haveria um movimento de isolamento formal, eleitoral do bolsonarismo, em função da obviedade de que Bolsonaro não concorrerá em 2026.